E no momento que você descobre que Deus existe, ou pensa na possibilidade de ele existir, a lógica te diz que existe uma consequência para o que vem depois. Salve, salve família, aqui é o canal Corte Sem Fim, vídeos novos toda semana, inscreva-se no canal. Links de vendas dos livros na descrição. Eu conheci Deus porque eu queria ficar rico, olha que loucura, eu queria ficar mais rico. Eu queria ficar mais rico, né? Então, mais rico no sentido de, putz, eu já tinha um negócio, eu estava crescendo, tinha grana. Quando eu falo rico, cara, putz, é que eu uso uma palavra simples para tentar exemplificar o que é isso. Mas eu não sou um cara, eu não costumo usar as palavras, falar que eu sou rico. Eu nunca falo isso, tá? Inclusive não gosto que falem isso. É que tu é o primo rico, né? Mas sabe que eu queria tirar o rico do nome? Eu queria deixar só primo. Eu queria deixar só primo no nome. Mas por questões de SEO, acho que não seria uma boa hoje. Mas eu gostaria de tirar o rico do nome e ficar só com o nome primo. Mas no caso de Deus, assim, putz, eu comecei a ler a Bíblia porque descobri que existia um livro lá dentro cheio de conselhos para empreendedores e para várias outras pessoas também, né? Que era o livro de Provérbios, né? Escrito pelo rei Salomão e tal. Muito legal. E aí eu li esse livro por quase 2 anos, né? Com vários conselhos sobre o negócio. E aí ao longo do caminho eu fui começando a me questionar sobre várias coisas, né? E eu tinha alguns amigos que eram muito próximos de Deus. E aí eles sempre davam boas respostas. Eu comecei a me instigar com isso. E eu comecei a pensar logicamente, não espiritualmente, que se Deus existisse seria ótimo. Porque logicamente existe muito mais sentido na vida quando você descobre que existe algo depois. Porque se você tem a opção de fazer o que você quiser ou ir até onde o seu dinheiro permite que você vá, e você descobre que a nossa vida é finita e não existe consequência após a morte, o seu jeito de pensar pode te levar a lugares estranhos. Porque você entende que se essa é a vida e não existe nada depois daqui, por que não eu atingir o prazer máximo que o meu dinheiro poderia comprar? Então até onde o meu prazer máximo poderia chegar? E no momento que você descobre que Deus existe, ou pensa na possibilidade de ele existir, a lógica te diz que existe uma consequência para o que vem depois. E essa consequência não é uma consequência necessariamente punitiva, mas ela pode ser uma consequência eterna. E em existindo uma eternidade, eu prefiro acreditar que faz sentido eu viver uma vida melhor. Não é mesmo? Pelo menos na concepção de quem acredita no que vem depois. Então, no momento que você acredita que isso existe e que a sua vida não vai acabar aqui, você passa a torcer para que Deus exista. Uhum. E procurar vestígios que justifiquem necessariamente que existe um motivo maior. E quando você descobre que existe algo maior, todas as outras coisas elas perdem o mesmo impacto que elas tinham. Quando você descobre que existe eternidade, o seu grau de paciência aumenta. Porque você pode ser muito mais paciente. Sua vida não vai acabar daqui a pouco. Existe a eternidade. Então as suas decisões elas começam a ser muito mais pensadas com mais paciência, com mais clareza, com mais sentido, né? Então no momento que eu comecei a me questionar sobre isso e crer que se Deus existisse minha vida poderia ser melhor, porque as dificuldades que a gente passa elas são justificadas por alguma coisa. Aqueles momentos inexplicáveis, eles têm algum sentido. Aquela pessoa que a gente conhece, que teve alguma doença, existe uma explicação para isso. No momento onde uma injustiça acontece na nossa vida, a gente acredita que tem um bom motivo. Então, no momento que tudo isso começa a acontecer e você descobre que pode existir uma explicação, faz sentido buscar Deus.